Olá! Todos nós temos sonhos, projetos que gostaríamos de realizar. Esse sonho pode ser comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem para o exterior, fazer um curso no exterior, fazer uma festa de casamento, ter uma boa renda de aposentadoria ou até parar de trabalhar. Para isso, você já tem ideia do custo desse sonho. Você tem duas opções. A primeira seria pegar um financiamento. Nesse caso, apesar das taxas de juros terem diminuído, como o valor desse sonho pode ser bastante grande, você teria um prazo de financiamento bastante extenso, o que levaria a você ter, basicamente, ao final, o pagamento de 2, às vezes 3 vezes o valor desse sonho. Isso significaria que você estaria comprometendo para realizar o seu sonho agora 2 ou 3 sonhos do seu futuro, no qual você estaria pagando juros dessa dívida. Isso pode não ser uma boa decisão financeira e por isso vamos eliminar essa possibilidade. Uma segunda opção, é o que vamos falar aqui nesse vídeo, seria você fazer um planejamento financeiro para que você alcance boa parte do valor do seu sonho ou até o valor total desse sonho. Bem, para isso você vai me falar: ô Juliano, eu não consigo mês a mês pagar todas as minhas contas, ou sobra pouco dinheiro, ou às vezes sobra nada. Bem, eu iria te aconselhar, se não fosse esse momento de crise, tentar aumentar a sua renda mensal através de um segundo emprego ou até através de um aumento de salário. Mas, no momento de crise, eu acho que essa possibilidade está descartada e não vamos considerar essa hipótese. Bem, com isso, vamos adotar uma estratégia que vai considerar a sua renda mensal. E aí, vamos fazer aqui um exemplo numérico para ficar melhor ilustrado, no qual consideraremos valores, mas que você pode adaptar para a sua realidade financeira. Bem, nesse exemplo, nós consideraríamos que a sua renda mensal aqui seja de R$10.000 mensalmente. Ou seja, a sua renda ou a renda sua mais a do seu companheiro ou companheira. Desses R$10.000, vamos supor que você disponibilizasse, após verificar, escrever, mapear quais são os seus gastos essenciais e alocasse, nesse exemplo, R$7.000 para esses gastos essenciais, que seria aluguel, pagamento de alimentação, gastos com transporte, talvez escolas dos filhos, talvez plano de saúde e etc. Consideraríamos gastos essenciais. Depois alocaríamos R$1.000 para chamados prazeres de curto prazo. Seria, por exemplo, você trocar lá de smartphone, você, por exemplo, fazer uma viagem com a família, você sair para jantar, você ir ao cinema. Isso daqui, R$1.000 por mês, R$12.000 em um ano. Bem, com esse sacrifício aqui, porque você vai precisar fazer sacrifício diminuindo prazeres de curto prazo e até analisando com lupa os gastos essenciais, fazendo esse sacrifício, nós chegaríamos, no nosso exemplo, a uma sobra de R$2.000 mensalmente, que seriam acumuladas aqui para uma reserva de emergência / investimentos. E é essa reserva aqui que vai te possibilitar realizar aquele sonho e ainda ter outros benefícios que vamos falar no final. Bem, e aí você fala, o que é essa reserva de emergência, Juliano? Essa reserva de emergência é basicamente o valor que você deve ter para uma eventualidade, momentos de crise, como por exemplo, você perder o seu salário, ou você diminuir o seu salário, ou até um momento no qual você precisa fazer um tratamento de saúde. Bem, o que significa isso? Significa que alguns especialistas consideram a reserva de emergência, ela deve ser feita a partir de 3 vezes ou 6 vezes o seu custo de vida mensal. Vamos para o nosso exemplo aqui para você entender melhor. Suponha que o nosso custo de vida seja
de 7 mil, como lá no exemplo. E aí a reserva de emergência seria de 3 meses vezes, com o exemplo estou considerando os 3 meses para reserva de emergência, vezes o custo de vida mensal de 7, dando um total de 21 mil reais. Para você acumular esses 21 mil reais, eu vou fazer a conta aqui, você vai pegar 21 mil reais dividido por 2 mil poupando cada mês, você vai precisar de 10,5 meses. Nós vamos arredondar isso daqui para 12 meses de acumulação, dando um total de 24 mil reais para você constituir essa reserva de emergência. E essa reserva de emergência, pessoal, você vai me perguntar, onde eu vou estar investindo esse dinheiro mês a mês que eu estou poupando e alocando para essa reserva de emergência? Bem, durante os 12 meses, essa reserva de emergência deve ser alocada, segundo essa estratégia, na renda fixa. Investimentos como, por exemplo, CDB, LCA, LCI, Tesouro Selic, ou outros aqui. E seria importante você diversificar. Claro que falaremos mais sobre renda fixa e esses tipos de investimento num vídeo específico desse canal. O que caracteriza a renda fixa? A primeira, um baixo risco de você diminuir o valor acumulado ali. Além disso, é claro, vai ter uma menor rentabilidade, porque ela tem um menor risco. Uma outra característica, a segunda característica, é ter uma alta liquidez. O que significa isso? O nome já diz líquido. Tem uma alta capacidade de você transformar o seu investimento em dinheiro, para você atender aquela necessidade sua da emergência. Por isso que nós optamos por essa renda fixa, por ser baixo risco e alta liquidez. Bem, além disso, você vai me perguntar, ok, Juliano, passado esses 12 meses, um ano, no segundo ano, o segundo passo, a segunda fase da nossa estratégia, o que eu vou fazer com esses 2 mil reais que eu for acumulando, poupando mês a mês? Você vai alocar nos próximos 12 meses, depois eu vou explicar de onde eu cheguei nesse tempo de 12 meses, e isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Depois eu vou explicar da regra. Você vai alocar em renda variável, investimentos do tipo ações, ou fundo multimercados, ou fundo de investimentos imobiliários, ou até em índice de bolsas do exterior. Basicamente, aqui sugere-se uma diversificação também entre esses investimentos e também faremos um vídeo específico sobre renda variável e esses tipos de títulos aqui nesse canal. Bem, basicamente você vai me perguntar como você chegou ali nesses 12 meses e qual é o percentual que eu tenho que ter do meu total de investimentos em renda variável. Você pode tirar essa resposta a partir de várias metodologias. Eu vou mencionar uma aqui para você, que é a chamada regra dos 80. O percentual de renda variável vai ser dado por 80 menos a sua idade. Então, supondo que se você tiver 30 anos, não é o meu caso, o percentual de renda variável será 80 menos 30, 50%. Esses 50% seriam, nesse exemplo, alocados em renda variável. Com isso, você teria 50% restante em renda fixa, certo? Você gastou 12 meses aqui para investir, para acumular a reserva de renda fixa. Como é 50%, 50%, você vai gastar o mesmo tempo para acumular esses 12 meses esse percentual de renda variável. É claro que se a idade for diferente, 40 anos, por exemplo, nós teríamos 80 menos 40, e aí, basicamente, isso daqui daria 40%. Seria 40% de renda variável, certo? E sobraria 60% de renda fixa. Isso significaria que o prazo para você acumular a renda variável seria menor do que aqueles 12 meses, certo? Perfeito. Até o momento, a gente pegou e chegou a uma estratégia baseada em duas fases. Nos primeiros 12 meses, a primeira fase, nós acumulamos para reserva de emergência em renda fixa. E, segundo o nosso exemplo, chegamos a 24 mil reais mais os ganhos de capital. Os 12 meses seguintes, nós alocamos para renda variável e chegamos a 24 mil reais mais os ganhos de capital,
certo? Bem, aqui você pode estar vendo, depois disso, ou seja, na terceira fase, o que você vai fazer? Você vai alocar em renda variável ou renda fixa? O que você vai fazer? Pode ser, você está se perguntando. E aí eu vou falar que você vai adotar uma estratégia de balanceamento, utilizando ali o percentual estratégico de renda variável. O que significa isso? Significa que, por exemplo, depois de 2 anos, você pode ter aqui 24 mil mais os ganhos de capital estarem, por exemplo, maiores do que aqui. 24 mil mais os ganhos de capital, em função exatamente do desempenho desses ganhos de capital e do tempo que você alocou esses recursos, que foi diferente. Bem, e aí você vai pegar e vai observar. Se está diferente, não está com 50% mais 50%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou balancear a minha carteira. Ou seja, se aqui estiver maior, eu vou alocar esses R$2.000 desse início desse terceiro ano, né, nesses meses seguintes no terceiro ano, aqui, exatamente para manter a proporção de 50% e 50%. Ok? E assim você vai fazendo periodicamente, né? Mensalmente se acumula os R$2.000 ou um valor que você conseguir, e aí você pega e verifica qual é o meu percentual de acordo com o valor total da renda fixa e da sua renda variável, verifica qual é o seu percentual estratégico e aloca para manter esse percentual estratégico, certo? Bem, isso daqui vai fazer com que você tenha 3 fases nessa estratégia. O primeiro, alocando na reserva de emergência em renda fixa, o segundo estágio em renda variável e o terceiro estágio, que é um rebalanceamento, certo? Esses tempos, esses valores podem variar de acordo com a sua realidade. Porém, no nosso exemplo aqui, o resultado disso é que chegamos, após 2 anos, só as 2 primeiras fases, a um valor de R$48.000 mais os ganhos de capital. Bem, esses ganhos de capital aqui é a grande dica desse vídeo. Bem, isso significa que você vai conseguir ganhos de capital que podem ser de 5 mil, nesse exemplo, 10 mil, 15 mil reais ou mais. Você vai ter conseguido, a partir desse resultado, alcançar 5 objetivos. Primeiro, realizou o seu sonho, certo? Segundo, você fez com que você tivesse ganhos de capital. Esses ganhos de capital significa que você fez o seu dinheiro trabalhar para você. Esse dinheiro está trabalhando 365 dias no ano, 30 dias no mês, 7 dias por semana. Nenhum trabalhador trabalha assim. Além disso, você, com planejamento financeiro, você diminuiu, caso você tenha acumulado um valor total ali, você não pegou nenhuma dívida. Ou você acumulou um valor grande a ponto de a dívida que você pegou para complementar e chegar no valor total desse sonho seja pequeno. Isso fez com que você não precisasse abrir mão de novos sonhos no futuro, porque você estaria, caso pegasse uma dívida muito grande, pagando esses juros e aí teria que abrir mão desses sonhos do futuro. A gente sugere que essa reserva de emergência você mantenha ela sempre inalterada, como 3 a 6 vezes, nosso exemplo ali, do seu custo de vida, né? E aí você não use isso para a realização do seu sonho. Deixe ali ela como uma reserva para o momento de emergência. Conhecimento pessoal que você atingiu com isso, o conhecimento profissional que você atingiu com essa metodologia, no qual você vai aplicando ela ao longo da sua vida, conseguindo realizar, assim, seus projetos, os seus sonhos, no que diz respeito à questão da viabilidade financeira, econômica do seu projeto. Esse exemplo, como eu disse, é um exemplo numérico para um caso específico, mas que você pode adequar os percentuais para a sua realidade econômica.
Se você tem dúvidas ou sugestões, escreva aqui embaixo no nosso vídeo. Se você gostou disso e acha que realmente esse vídeo pode ser útil para seus amigos e parentes, compartilhe esse vídeo. Esse é um dos nossos objetivos aqui também, ajudar o maior número possível de pessoas. E, basicamente, se você quer ter dicas financeiras como essa, semanais, então inscreva-se aqui no nosso canal. Eu sou Juliano Vianello, te desejo boas decisões financeiras.